Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre o romantismo no Brasil, só que agora a gente vai falar da segunda geração. A gente tem que lembrar da primeira geração, que é aquela geração nacionalista, que o índio é o centro de tudo, o índio é o herói nacional. Isso é a primeira geração. Quando vem a segunda geração, ela vai perder essa força nacionalista, de exaltação da nacionalidade, e a gente vai acabar trazendo um pouquinho daquele romantismo que tem lá em Portugal, que tem na Europa como um todo, que é aquele romantismo mais acentuado, mais forte, mais voltado para os conflitos amorosos, né? Então, a única coisa que eles vão ter assim em comum com a geração passada, com a primeira geração, é que eles têm um sentimento de melancolia e de se sentirem vítimas do destino. Só que isso não é tão forte na primeira geração, só na segunda geração que vem com uma força muito grande. Os poetas da segunda geração, eles costumavam se encontrar no Largo do São Francisco, lá em São Paulo, que tem a Universidade de São Francisco, Universidade de Direito, né? E ali eles tinham reuniões para falar sobre poesia, fazer poesia. Essas reuniões eram regadas com muita bebida alcoólica e esses poetas ficavam ali na loucura e faziam os seus textos. Por isso que a gente tem aqui um ultra-romantismo, que é aquele amor transcendental, aquele amor extremamente forte, idealizado, que foge elementos da realidade, né? Não está associado à realidade. Então a gente fala que é um período do mal do século, porque vai voltar aquele sentimento de que, já que eu não tenho o amor concretizado, a gente vai ter sempre os impedimentos sociais, né? O amor não vai ser concretizado, então o nosso poeta acaba por se apegar, né? Ele acaba por se apegar à morte. Então ele prefere morrer do que ficar sem o seu grande amor, tá bom? Nós vamos ter a presença de paisagens tumulares. Então aqui tem muita questão da morte, muito voltado para essa questão de que eu prefiro ir para o cemitério porque eu não tenho o amor dela, coisas assim do gênero. E é um pessimismo que sempre tem um pessimismo no romantismo, né? Do amor que não vai dar certo, de que eles não vão conseguir ficar juntos, o que eu faço sem o grande amor da minha vida. Só que aqui é um pessimismo desesperado, a ponto de que o amor ultrapassa os valores até da própria morte, as barreiras da morte, onde a gente tem essa morbidez, que é o fato do eu lírico masculino, já que ele não conseguiu concretizar o seu amor em vida, né? A mulher dele, o grande amor dele, morreu, então ele vai amá-la mesmo na morte, vai continuar como se ele desejasse estar junto com ela dentro do túmulo, e ficar junto e poder viver com ela ali. É uma coisa bem fora de um contexto real, né? Lógico, mas é o que os poetas cultivam, esse amor que ultrapassa os limites da morte e um amor transcendental, né? Que ele ultrapassa os limites da própria realidade. Bom, então aqui a gente tem um conceito geral do romantismo nessa segunda geração, e aí eu vou fazer uma nova lousa para a gente entender como que os poetas fazem essa literatura aqui acontecer, tá bom? Bom, agora nós temos o nosso poeta, o Álvares de Azevedo. O Álvares de Azevedo é desse grupo de estudantes que eu falei para vocês, que estudava lá em São Paulo e estava sempre ali envolvido com as bebidas alcoólicas e fazer poesias assim com paisagens tumulares. Ele morreu muito jovem, aos 21 anos de idade, 20 e poucos anos de idade, e ele morreu de uma febre súbita que deu nele. Ele não publicou, não teve sucesso literário em vida. A mãe dele, como uma forma de suplantar a dor que ela sentia pela perca do filho, ela se dedicou a publicar todas as obras dele, e o sucesso dele então vem póstumo, né, após a morte dele. A obra dele tem um eu lírico com exageros sentimentais, que é um eu lírico que quer muito conquistar essa mulher amada. Então, ou seja, sempre nós vamos ter aqui um eu lírico masculino em busca de uma mulher amada, e o que importa é o sentimento dele, nada mais importa. Então ele é muito egocêntrico. Seria aquela questão assim que ele só vai viver, ele sente que ele só vai viver se ele tiver essa mulher ao lado dele.
Do contrário, ele desiste da vida. Então é como se ele chantageasse tudo e a todos. Eu só vivo se eu estiver com essa mulher do meu lado. Eu vou acabar vindo para essa parte aqui, porque assim, a mulher vai apresentar uma face ingênua e outra satânica. O que seria essa mulher ingênua? É aquela mulher doce, pura, meiga, a idealização do romantismo, né? Ela é maravilhosa, ela é linda, ela não tem defeitos, ela hipnotiza esse homem, mas ao mesmo tempo ela é satânica. O que vem a ser esse satanismo? Não é que existe outra mulher, é a mesma, que tem essas duas características, mas as características que o poeta dá para ela, não que ela seja. Porque ela vai chegar um momento, ela vai dizer para ele, não, tchau, não quero saber de você. Quando ela diz não, é onde ele vai entrar nesse desequilíbrio e aí essa mulher apresenta essa outra face dentro da cabeça dele. Como que isso funciona? É como se ela fosse a perturbação da vida dele, porque como ele não pode tê-la ao seu lado, como ele não pode se casar com ela, ele se sente desequilibrado e aí é onde ela apresenta essa face satânica. Por isso que os textos têm forte pessimismo, tédio, melancolia, a fixação pela morte, o desejo de morrer por não ter ela por perto. Esse pessimismo é porque a partir do momento que ele tem o não, nada mais importa, a vida nunca está boa, é tédio porque ele só fica mordendo essa tristeza, essa angústia o tempo inteiro. A necrofilia, para quem não sabe o que é necrofilia, é quando você mantém relações com um defunto, com o corpo. O texto dele ultrapassa tanto esses valores da vida que apresenta necrofilia, principalmente no texto Noite na Taverna, que é um conjunto de contos na qual os personagens vão dizendo, são personagens masculinos, que vão dizendo as suas experiências de amor, são experiências macabras e que têm essa relação necrófila, que eles acabam então ficando com o corpo, porque a alma já se foi, né? E ele fica com o corpo porque a existência dele é baseada a essa mulher. Ou seja, se não for para tê-la em vida, então que eu a tenha mesmo morta. Bom, é pesado, é diferente, mas é o que ele produziu para nós, tá bom? Eu tenho aqui um exemplo para vocês de um texto dele, que eu vou ler no meu livro. Quem puder acompanhar, eu não sei onde vocês assistem, se vocês estiverem assistindo no computador, abrir uma outra aba e ler o texto junto comigo, se chama Lembrança de Morrer. É um texto do Álvares de Azevedo, lógico. Então diz assim, pelo título, né? Antes de eu começar o título, já é um título bem fixação pela morte, já é pessimista, assim por diante, ó. Quando em meu peito rebentar-se a fibra, que o espírito enlaça a dor vivente, não derramem por mim nenhuma lágrima impalpebrademente, nem desfolhem na matéria impura a flor do vale que adormece ao vento. Não quero que uma nota de alegria se cale por meu triste pensamento. Eu deixo a vida como deixo o tédio do deserto. Do deserto, o poente caminheiro, como as horas de um longo pesadelo que se desfaz ao dobre de um sineiro, como o desterro de minha alma errante, onde fogo insensato a consumia. Só levo uma saudade, é desses tempos que amorosa ilusão embelecia. Só levo uma saudade, é dessas sombras que eu sentia velar nas noites minhas, de ti, ó minha mãe, pobre coitada, que por minha tristeza te definhas, de meu pai, de meus únicos amigos, poucos, bem poucos, e que não zombavam quando em noite de febre endoecido minhas pálidas crenças duvidavam. Em noite, ele tem essas febres, tipo assim, ele tá doente por não ter essa mulher, né? Se uma lágrima se uma lágrima as pálpebras me inunda, se um suspiro nos seios treme ainda, é pela virgem que sonhei, que nunca aos lábios me encostou a face linda. Então, ela nunca deu um beijo no rosto dele. Só tu, a mocidade sonhadora do pálido poeta, deste flores. Se viveu, foi por ti, e de esperança, de na vida gozar de teus amores. Beijarei a verdade, santa e nua, verei cristalizar-se o sonho amigo. Ó minha virgem dos errantes sonhos, filha do céu, eu vou amar contigo. Descansem em meu leito solitário na floresta dos homens esquecida, à sombra de uma cruz, e escrevam nela, foi poeta, sonhou e amou na vida. Sombras do vale, noites da montanha que minha alma cantou e amava tanto, protegei o meu corpo abandonado e no silêncio derramar-lhe canto.
Mas quando prelude a ave da aurora, e quando à meia-noite o céu repousa, arvoredos do bosque, abri os ramos, deixai a lua prantear-me a lousa. Ok, então ó, ele está dizendo que ele está morrendo, então a gente vai ter esse egocentrismo, porque como assim o cara está morrendo só porque ela não deu um beijo no rosto dele, esse exagero sentimental, e aí ele acaba fixando essas paisagens tumulares, né? E aí, ó, vocês podem ver que ela é doce, né? Ela é chamada de minha virgem, que ela é maravilhosa, mas ele tá morrendo porque ele não a tem. Então é quando ela configura essa outra face satânica. Ela não é mais só essa menina doce. Pelo fato do poeta ficar desequilibrado, é quando ela adquire essa outra face. Tá bom? Bom, gente, então isso daqui é o nosso conteúdo de Álvaro de Azevedo. Aí eu vou fazer de novo uma nova lousa para vocês, para a gente entender o outro poeta, que é o Casimiro de Abreu, e esse é bem tranquilo. Bom, ó, agora a gente está com o Casimiro de Abreu. O Casimiro de Abreu foi muito criança para morar em Portugal, né? Porque a família dele mudou-se para lá. Então, lógico, ele vai porque ele é criança e tal. Ele escreveu seu livro muito cedo, o livro dele se chama Meus 8 Anos, e era um livro voltado para essa questão do sentimentalismo, assim por diante. O pai dele não permitia que ele publicasse esse livro, então ele ficou insistindo até o pai permitir. Quando ele tinha 21 anos de idade, o pai permitiu que ele fizesse como posso falar, essa edição do livro, essa cópia, né? E aí, quando ele publica o livro, tamanha é a felicidade dele que ele falece aos 21 anos de idade. Então deu uma febre súbita no rapaz e ele morreu, muito jovem, né? E a gente não tem muito o que falar da obra dele porque só deu tempo dele publicar uma. Ele não publicou várias obras, ele publicou apenas um livro e ponto. É o que a gente tem dele. Então ele é chamado de o poeta da saudade. Eu vou para essa parte aqui, porque ele é um poeta que tem muitas saudades da sua nação, saudosismo nacionalista, e o saudosismo da infância. Então, ele tem muita saudade da época dele aqui no Brasil. Infância remete a esse período que ele morava aqui no país. Saudade da casa da avó, saudade das árvores, dos frutos aqui do país. Então, esse infância nacionalista a gente pode se encaixar. Por quê? O período que ele sente saudades do Brasil é justamente o seu período de criança. Depois da vida adulta, ele já está lá em Portugal. Ele foi criado em Portugal, né? O resto da infância lá em Portugal. Então a gente vai sempre ver o amor, só que esse amor dele não é esse amor, não é um amor transcendental igual do Álvaro de Azevedo. O amor dele é o amor pela nação, o amor pela família, o amor pela casa da avó. Então esse amor mais inocente, mais doce, né? Aparece muito medo de não voltar para a terra, acaba não voltando, né? Medo de não ver mais a terra, de ver aquela questão da casa da avó, aquele quintal, assim por diante. E a saudade, que é como eu já falei para vocês. Então ele ganhou esse título aqui, esse apelidinho, né? O poeta da saudade. De novo, eu tenho um texto para vocês. É lógico que o texto que eu vou ler para vocês se chama Os Meus 8 Anos, que a gente vai apresentar bem esse sentimento que ele tem de saudade da época aqui do Brasil. Então, Meus 8 Anos, quem puder acompanhar a leitura aí em uma outra aba. E diz assim: ó, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonho, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias de despontar da existência. Respira a alma inocência como perfumes à flor. O maré, lago sereno, o céu, um manto azulado, um mundo, um sonho dourado, a vida, um hino de amor. Que aurora, que sol, que vida, que noite de melodia naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar. O céu bordado de estrelas, a terra de aroma cheia, as ondas beijando a areia, a lua beijando o mar. Ó dias da minha infância, ó meu céu de primavera, que doce a vida não era nessa risonha manhã. Em vez das mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e beijos de minha irmã. Livre filho das montanhas, eu ia bem satisfeito, da camisa aberta ao peito, pés descalços, braços nus, correndo pelas campinas à roda das cachoeiras, atrás das asas ligeiras das borboletas azuis. Naqueles tempos ditosos,
ia colher as pitangas, trepava a tirar as mangas, brincava à beira do mar, rezava as ave-marias, achava o céu sempre lindo, adormecia sorrindo e despertava a cantar. Ó, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonho, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Então a gente tem ele falando bastante dos recursos da natureza que tinha desse período de criança que ele tinha aqui no Brasil. Então continua essa natureza aparecendo nessa literatura, igual tinha na primeira geração, muito forte. A diferença é que essa natureza aqui, ela é um símbolo de saudade do poeta. O texto é um amor, a gente pode falar que é um amor pueril, porque ele é muito inocente. Você pode ver que ele não tá com aquela coisa louca, igual o Álvares de Azevedo. Ele tá mesmo, o amor que ele tem pelo período de criança, por sua nação brasileira, pela terra, por sua terra e a casa de sua avó, que é essa casa que tem bastante arvoredos, bastante árvores, sombras, frutos, assim por diante. Bom, então a gente viu aqui a segunda geração do romantismo brasileiro, Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, e a gente encerra essa segunda geração aqui para vocês, tá bom? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.